Na mitologia grega, conta que Minos, o rei da Grécia, faz um acordo com Poseidon, rei dos mares, para que pudesse haver muita prosperidade e sucesso em seu governo na ilha de Creta. Como era parte desse acordo? Ele prometeu sacrificar um boi, um touro muito diferenciado, muito bonito, muito maior que os outros, com muita pureza. E se eles fizessem esse sacrifício, Poseidon ia dar para Minos toda a prosperidade e sucesso conforme combinado. Chegou no dia do sacrifício e Minos não cumpriu o seu sacrifício. Ele mandou matar um touro qualquer e Poseidon, sabendo disso, ficou furioso. E aí, em estado de ira, Poseidon mandou que esse touro especial, através da sua maldição, começasse a violentar toda a Creta. Além disso, Poseidon fez com que a esposa de Minos se apaixonasse por esse touro. Só que ela se apaixonou de tal maneira que ela queria, inclusive, acasalar com esse touro. E ela não conseguia. Então ela pediu para que Dédalo fizesse uma estrutura para que eles pudessem fazer amor juntos. Então, o engenheiro, né, Dédalo, fez essa estrutura e eles conseguiram acasalar e surge a figura do Minotauro. Minos, sabendo que a sua esposa o havia traído, pede para Dédalo construir um labirinto e pede para prender essa espécie de animal, que era uma parte humana e uma parte touro, né? A cabeça de touro, o tronco humano e o resto animal. Então, além de fazer o labirinto, ele, em relação a essa criatura, ele pede que 7 pessoas da Grécia, do sexo masculino e do sexo feminino, sejam sacrificadas anualmente. Egeu, rei da Grécia, sabendo desse sacrifício, ele manda que seu filho Teseu seja sacrificado por um minotauro, conforme o costume da época. Só que Teseu, ele sabe que ele é herói, ele pode matar o minotauro. E aí, uma cretense, Ariadne, se apaixona por Teseu e pede para Dédalo ajudar ele. Como poderia ele matar um minotauro e sair do labirinto? Então, Dédalo diz que Teseu teria que levar um novelo de lã e quando ele encontrasse o minotauro, ele matasse ele e depois ele seguiria o novelo de lã até o início do labirinto para poder sair. Então, Teseu entra no labirinto, acha o minotauro dormindo, mata a criatura do minotauro e segue o novelo de lã. Os dois, né, ele e a Ariadne se apaixonam e a partir eles têm uma vida. Acontecem outras coisas que não vêm ao caso aqui e a gente encerra essa parte da mitologia que fala sobre o arquétipo do minotauro. Então, o que significa, né, essa questão arquetípica do símbolo desse labirinto do Minotauro, esses acontecimentos? Vamos supor que eu seja um pai e eu prometo ser um bom pai de família, eu prometo, né, fazer sacrifícios para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, e eu deveria sacrificar, assim como Minos sacrificaria o melhor para Poseidon, né? Aquilo que há de melhor. E o que há de melhor em mim? O humano que há em mim. Né? Então, o que é o Poseidon, os mares, né? Nessa simbologia? São as nossas emoções e o nosso inconsciente. Quando eu sou um bom pai, né, eu estaria cumprindo esse sacrifício como o rei Minos teria combinado com Poseidon. Né?
quando eu exerço a paciência, quando eu me calo, quando a emoção está calorosa e eu deixo tudo passar. Então, quando eu tenho controle das emoções, eu estou me sacrificando em favor da minha família. Eu estou botando aquilo que é humano, né, em relação à minha esposa e meus filhos. Mas quando eu não sou humano, quando eu não faço esse sacrifício, o que domina em mim? As emoções. E aí, se eu sou violento com a minha esposa, se eu sou violento com a minha filha, eu vou entrar numa espécie de labirinto. E quem é que predomina? Uma criatura que, no momento, é uma criatura humana e, no momento, uma criatura que é animal. Eu estou no labirinto e eu estou me comportando como a criatura do Minotauro. Vamos fazer uma análise neurocientífica para a gente entender como é que funciona esse labirinto. Em 1992, na Itália, na Faculdade de Parma, o neurocientista Giacomo Rizzolatti, ele fazia uma pesquisa de comportamento com os macacos usando o PET scanner para ver quando ele dava algum objeto ou algum alimento para determinado macaco que estava sendo feita a experiência no momento, para ver qual a parte do cérebro que agia quando ele tinha determinado comportamento. Então, por exemplo, se ele dava uma banana para ele comer o alimento, ativava uma área que era o córtex pré-frontal. Então, aparecia ali no cérebro dele a parte que estava sendo ativada. Só que, para surpresa, né, o PET scanner começou a focar naqueles outros macacos que estavam ali para fazer a experiência também. E quando aquele macaco estava lá com o objeto ou com o alimento e fazia o experimento, as mesmas áreas que ativava naquele que estava sendo feito o experimento, ativava também naqueles outros seres. Então, foi determinado que nós temos os hormônios espelhos, nós espelhamos comportamentos. Então, quando nós praticamos determinada atitude desse filho que aprendeu com o pai, ele espelha o comportamento violento quando esse pai não se sacrifica, né, para ser paciente e para ser uma pessoa anticonflitante, uma pessoa mais de paz em relação à sua família. Nós herdamos isso no inconsciente coletivo e herdamos isso de nossos antepassados. Existe outra explicação também, porque nós possuímos 3 hormônios que determinam o nosso comportamento: a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Quando isso daí, esses hormônios, né, eles se conectam através de reações químicas que nós chamamos de sinapses. Vamos exemplificar, para nós entendermos as sinapses, em relação ao acelerador, o freio e a embreagem de um carro. A noradrenalina é como se fosse a embreagem do carro. A serotonina é como se fosse o freio do carro. O que acontece quando existe essa conexão de noradrenalina com serotonina? Né? Ativa o sistema parasimpático. Né? Então, um seria a ação, o outro o freio. Ação com freio, acontece o quê? Que reação? Irritação. Tá? Quando a serotonina ela reage quimicamente com a dopamina, vai haver 3 tipos de comportamento: a fome, o desejo de sexo e o desejo de agressividade, que está muito ligado ao nosso instinto de conservação. Né? E o que acontece quando nós apertamos o freio e o acelerador do carro ao mesmo tempo? O carro fica desgovernado. Então, quando nós estamos no nosso instinto de conservação, nós estamos que nem um carro, desgovernado. E o que acontece quando nós entramos em contato, né, através das sinapses, das reações químicas, a noradrenalina com a dopamina? Nós temos um sentimento de motivação, que ela pode ser negativa ou positiva. Eu posso estar motivado a aprender algo novo, a aprender um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento de ação para eu melhorar internamente, e eu posso
né, ter o prazer de violentar uma outra pessoa, eu estou sendo motivado, né, por esse comportamento. Então, o que acontece, né, na comunicação não violenta? Porque a comunicação não violenta ela tem uma trilogia. A primeira parte da trilogia são os 2 tipos de movimento dos 4 que o Marshall Rosenberg nos convida a refletir. O primeiro seria a observação. Tá? Como é que se observa? Para nós entendermos melhor, existe um jamaicano que ele pratica a meditação de um método japonês chamado satsang. Ele nos diz que para nós observar algo, nós devemos, né, em vez de julgar, nós devemos testemunhar. Então ele dá um exemplo que se um carro bate no outro e chega uma autoridade e eu tenho que testemunhar o que aconteceu, eu vou falar para a autoridade que o carro A estava em tal momento, no momento que o carro B estava ali, e aí os dois se chocaram, e aí desceram os motoristas e eles parece que entraram em conflito. Eu estou testemunhando. Agora, no momento que eu julgo, o carro A estava com a razão, o carro A deveria receber todo o apoio da autoridade, porque o carro B não tinha razão nenhuma, eu já não estou mais testemunhando, eu estou me envolvendo no caso. Então, eu deixo de observar e eu estou julgando o que aconteceu. Então, o Rosenberg, ele nos convida a nós não julgarmos. Então, a gente julga. Isso é certo, isso é errado, a gente diminui as pessoas, né? A gente cria rótulos, né? Tu é gordo, tu é magro, a gente critica, diminuindo as pessoas, né? Então, esses rótulos, eles devem ser trocados, né? Esses rótulos, eles nos levam ao labirinto. E o que é o observar e o testemunhar? É o desenvolvimento da inteligência intrapessoal, né? Trazida também por Gardner, da década de 90, né? Uma das inteligências múltiplas, o qual seria a nossa atitude em relação ao herói que existe em nós, porque a palavra violência é quando nós violamos o humano que é em nós. E quando nós violamos o humano que é em nós, a gente está agindo que nem o Minotauro e nós estamos no labirinto. Então, qual é a proposta de Rosenberg? É abrir mão do labirinto, né? Não julgando a situação, não criando rótulos, não criticando, para testemunhar, observar como o caso, né, que esse jamaicano expert em meditação nos convida a refletir através do testemunho, não nos envolver com aquela situação. Então requer um exercício. E segundo Gardner, a inteligência intrapessoal é uma das mais difíceis de nós desenvolver, por isso que nós estamos sempre no labirinto. A segunda parte, né, da CNV é o sentimento. Eu preciso saber o que eu estou sentindo. Então, muitas vezes nós negamos o que estamos sentindo e ainda botamos a culpa no outro, né? Você me deixa irritado, você me deixa com raiva, né? Mas, na verdade, nós devemos substituir essa culpa no outro, assumindo a nossa autorresponsabilidade. Não, eu me sinto irritado quando você faz isso. Eu sinto com raiva quando acontece isso. Nessa situação, eu fico, né, possesso. Então, eu preciso assumir a autorresponsabilidade sobre o sentimento que é meu. Não é o outro que faz esse sentimento, ele é nato em mim. Outra vez eu estou aonde? No labirinto. Então, quando eu faço esse exercício, eu estou exercitando o herói Teseu, né, indo, né, com um novelo na direção de sair do labirinto. Para quê? Para que eu encontre o humano que existe em mim. Tá? Então, são essas duas partes, primeiro da CNV. A terceira parte é a parte da necessidade, né? É a parte da empatia. Rosenberg, ele diz que toda violência é causada por uma necessidade não atendida. Então, quando eu tenho uma empatia com a outra pessoa,
né, existe aqui no livro Foco, né, a análise do Goleman, né, que ele diz que o primeiro passo da empatia é nós entendermos o ponto de vista do outro. Então, nós devemos entender, nós devemos, né, usar a regra de ouro, que é de se colocar no lugar do outro, mas não pensando como nós pensaríamos, mas fazer um esforço como o outro, né, está pensando. Qual seria o ponto de vista do outro? Como se faz? Eu não consigo ser a outra pessoa, né, me colocar totalmente no lugar do outro, mas eu consigo me colocar no lugar do outro fazendo esforço. Nesse livro também existe uma neurocientista, né, que a Tânia Singer, que ela fez o teste quando as pessoas estão sentindo empatias uma com a outra. Então, havia empatas, né, frente a frente, e essa pessoa que estava na frente levou um choque. E a pessoa que estava no estado de empatia, ela foi pesquisada através do PET scanner, e a mesma parte da dor que a outra pessoa sentiu foi ativada na pessoa que estava em sintonia de empatia com ela. Nesse livro também existem as pessoas que não são empatas. Tá? Então, o que aconteceu no cérebro dessas pessoas que não sentiam empatia? Elas ativaram uma região chamada do núcleo accumbens, que é responsável, né, pela área do prazer, né? Aquilo que eu falei anteriormente, às vezes eu tenho prazer de ver outra pessoa sendo julgada, sendo violentada, sendo criticada, sendo perseguida, né? Então, tá aí a nossa questão do labirinto. Então, a importância da empatia, né, de nós nos colocarmos no lugar do outro e de sermos empatas para sair do labirinto, né? Então, a segunda parte da trilogia, né, a inteligência intrapessoal, né, é se colocar no lugar do outro, né? E a terceira parte é o nosso pedido, né? Então, nós estamos muitas vezes acostumados a dar ordem, que as coisas aconteçam de acordo com o nosso egoísmo e que tudo seja conforme a gente quer. Então, a gente vai pedir de acordo com a nossa necessidade, para que a nossa necessidade seja atendida sem a expectativa de que a outra pessoa entenda, porque na comunicação não violenta, nem todas as pessoas vão entender esse processo, porque para nós sairmos do labirinto é uma situação difícil. Então, o Rosenberg, ele nos traz esses 4 movimentos. Como é que funciona isso na prática, né? Eu já falei aqui no vídeo anterior, né? Mas a gente pode recapitular, né, que o dono de uma empresa, né, muitas vezes chega o empregado atrasado e ele, né, seja lá qual for o motivo, uma doença, o carro quebrou, não conseguiu pegar o meio de transporte a tempo, né, mas ele pode, de uma maneira não violenta, usar esses 4 passos, né, ele vai fazer o pedido, olha, eu sei que aconteceu tal coisa, né? Isso daí faz parte, mas eu tenho a necessidade que você chegue pontualmente para que a nossa reunião, para que você não perca assuntos importantes no nosso processo de venda, no nosso processo de engajamento, nos objetivos da nossa empresa. Então, eu tenho a necessidade que você esteja aqui no horário da nossa reunião, que você esteja aqui, né? Esteja ciente da questão da pontualidade, porque a necessidade da empresa é que nós possamos passar essas informações para ti, para que haja um lucro na nossa empresa, né? Para que você possa receber também as recompensas, né, desse lucro, né, das vendas, né, conforme as cotas, né? Então, aqui eu dei um exemplo aqui da empresa em relação o seu pedido de assiduidade com o empregado, né? Às vezes a gente está na própria empresa ou na própria escola, né? Porque a terceira parte da comunicação não violenta, né, é a parte sistemática. E qual o sistema que nós
estamos utilizando, né? Eu já dei o exemplo aqui do sistema de uma empresa. A gente pode usar no sistema de uma escola, né? Então a professora pede, ó, eu tenho necessidade que vocês fiquem inquietos para que eu possa passar a matéria, né? Muitas vezes a gente pode usar esse ensino da matéria de uma forma mais lúdica, de uma forma mais amorosa, né? Mas muitas vezes, para que a professora possa passar essa aprendizagem para o aluno, ela tem a necessidade do silêncio. Então, ela pode dizer, eu fico irritada, ela reconhece o sentimento, né? Quando vocês não fazem o silêncio na sala de aula, né? E ela faz o pedido para os alunos, eu tenho a necessidade de que vocês cooperem com silêncio para que eu possa passar o aprendizado para vocês. Na organização, né, tanto na empresa, na escola ou no nosso lar, né, a pessoa vai ali e tem ali os livros organizados ali, ou uma mesa bem organizada, a pessoa vai lá e bagunça, joga os negócios no chão, a pessoa vai lá e faz o pedido, olha, eu tenho necessidade de organização para que eu use aqui meu material e você acabou aqui desorganizando aqui, né? Então, eu fico irritado quando você, né? Eu fico com raiva quando você desorganiza aqui os objetos que eu deixei organizados, né? Então, da forma sistemática, se usa a comunicação não violenta nas empresas, nas escolas, no próprio lar, nos consultórios terapêuticos, né? O psicólogo pode falar, o terapeuta pode falar com o paciente, né? No consultório médico. Então, nós podemos usar a comunicação não violenta, sempre lembrando, né, que o herói, o humano, né, Teseu, ele é humano em nós. Então, quando nós usamos a comunicação não violenta, né, nós somos esse herói que está buscando, através do novelo, sair desse labirinto, como a gente aprendeu aí na mitologia, né, a questão arquetípica, né, e a gente aprendeu um pouquinho também, através da neurociência, né, como é que funciona o nosso comportamento, porque através dos neurônios e os espelhos a gente adquire padrões de comportamento que nos tornam, né, fixo num labirinto, né, e esse labirinto está muito relacionado ao nosso instinto de conservação, né? O neurocientista Antônio Damasio, em uma de suas entrevistas, ele diz que as nossas emoções, quando são nossas conselheiras, é como se nós estivéssemos nesse labirinto. Então, nós devemos aconselhar as emoções. E quando nós praticamos a comunicação não violenta, nós estamos, né, aconselhando as nossas emoções. Então, se você gostou desse vídeo, né, se inscreva aqui no canal. E se você gosta, quer alguma palestra, quer alguma entrevista para fazer na sua empresa, gostaria de praticar comunicação não violenta na sua escola, né? Deixe aqui nos comentários aqui do vídeo aqui, onde a gente possa acessar seu e-mail e combinar aqui algum encontro virtual para que a gente possa promover a comunicação não violenta como uma ferramenta importante no desenvolvimento da educação da nossa sociedade, no desenvolvimento da nossa empresa, no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso desenvolvimento humano.